Já faz algum tempo que isso aconteceu, e talvez seja difícil para muitos entenderem o que me levou a tomar aquela decisão. E vou contar todos os detalhes dessa história para que no final tirem as conclusões. Meu nome é Ana, tenho 39 anos e sou casada com Paulo, de 45, há quase 10 anos. Nossa vida, de longe, parece perfeita. Temos uma casa em Itapema, uma cidade litorânea em Santa Catarina que brilha com suas praias encantadoras. Paulo trabalhava como representante comercial e vivia viajando. Além disso, ele fazia Uber nos finais de semana, focado em ganhar dinheiro, ele quase nunca ficava em casa. E eu vivia pulando a cerca, pois esse vazio era muito grande em mim. Paulo tem um filho do primeiro casamento, o João. Ele era um homem jovem de 20 anos e que tinha uma postura forte e uma presença marcante. Quando eu conheci João, ele parecia distante. Nunca fomos tão próximos, o que, de certa forma, sempre me deu a sensação de que ele me enxergava como uma intrusa na vida do pai. Eu jamais imaginaria que, em um dado momento, as coisas iriam mudar. Para que vocês entendam melhor, João estava procurando emprego após perder seu antigo em um escritório que trabalhava como auxiliar administrativo e pediu para ficar conosco por um tempo para esfriar a cabeça. Paulo, claro, aceitou de imediato. João tinha acabado de se matricular em uma faculdade de ciências contábeis, mas naquela época, algo parecia ter mexido com ele, e ele não estava mais com aquele orgulho de antes. Ele se mudou para a nossa casa, e assim começou uma nova dinâmica. No início era tudo muito tranquilo. João passava a maior parte do dia fora, tentando resolver sua situação de procurar emprego, enquanto eu continuava com minha rotina de casa. Mas com o tempo, percebi e sentia que algo poderia acontecer. Sua presença se tornou mais intensa conforme os dias se passavam. Comecei a notar que ele me olhava de uma forma diferente, não como um enteado, mas como um homem. Eu tentei ignorar isso no começo, achando que era coisa da minha cabeça. Uma noite, Paulo estava viajando a trabalho, como de costume. João e eu estávamos jantando juntos, uma cena que estava se tornando cada vez mais frequente. A casa estava silenciosa, exceto pelo barulho suave das ondas do mar, que podíamos ouvir ao longe. A conversa fluía casualmente, mas havia algo no ar, mas em nenhum momento eu me imaginava com ele. Se fosse outro cara, provavelmente eu já teria feito alguma coisa. Enquanto lavava a louça, senti o olhar de João sobre mim. Tentei agir naturalmente, mas por dentro estava nervosa. A forma como ele me olhava não era como um simples gesto de cortesia ou familiaridade. Era algo mais profundo. Talvez fosse a solidão. Talvez fosse o fato de que eu sentia falta de Paulo mais do que admitia. Mas naquela noite, algo mudou dentro de mim. Eu me virei para pegar um pano e secar a louça, e sem querer, nossos olhares se cruzaram. João sorriu de forma discreta, quase tímida, mas seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Foi naquele momento que senti algo diferente dentro de mim, algo proibido que eu deveria guardar apenas na minha mente, mas dei um tchau para ele e fui deitar na cama, para tentar evitar que algo acontecesse. Deitada em meu quarto com um turbilhão de pensamentos. Não consegui dormir direito. As imagens da conversa com João e, principalmente, o jeito como ele me olhou, ficavam repetindo na minha cabeça. Uma mistura de culpa e curiosidade tomou conta de mim. Eu tentava justificar para mim mesma que era apenas um olhar, que eu estava exagerando, mas a sede de tentar uma aproximação me consumia, carente e com um desejo inexplicável. Os dias que se seguiram, e eu sentia que estava sendo testada. Cada vez que João e eu estávamos sozinhos em casa, parecia que o clima entre nós ficava mais intenso. Não era só sobre conversas banais ou momentos casuais. Havia algo não dito no ar, uma atração silenciosa que crescia a cada dia. Eu me pegava mais atenta ao que ele fazia, observando suas ações, seu jeito calmo, sua postura firme. Eu sabia que era errado e que outros momentos mais próximos estariam prestes a chegar. Uma certa tarde, Paulo, meu marido, ainda estava fora a trabalho, como de costume, e João chegou mais cedo em casa. O tempo estava quente, com aquele sol típico do verão em Itapema. A casa estava em silêncio, e eu estava na varanda, aproveitando a brisa do mar. Ele se aproximou e sentou ao meu lado, como se fosse algo completamente natural.
A conversa começou leve, sobre o trabalho que ele estava tentando arranjar, mas aos poucos foi mudando de tom. Sabe, Ana, eu queria te agradecer por tudo que você tem feito por mim. Nem todo mundo teria a paciência que você teve. Ele disse com aquele sorriso meio tímido, porém confiante, que já estava me desarmando. João, você não precisa agradecer. Nós somos família. Respondi, tentando manter o tom formal, mesmo que por dentro eu sentisse que a conversa estava indo para um lugar inesperado. Ele me olhou profundamente, e aquele olhar me paralisou por um instante. Era como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Eu tentei desviar o olhar, me levantando para entrar em casa, mas antes que eu pudesse dar mais um passo, senti sua mão no meu braço, de leve, quase como um pedido de desculpa pelo atrevimento. Mas não havia nada de abrupto em seu gesto. Era suave, cheio de intenções não ditas. Ana, às vezes eu acho que a gente não escolhe o que sente. João disse, a voz baixa, quase num sussurro. Eu me virei para ele, o coração acelerado, sentindo uma confusão de emoções. Era como se aquela barreira familiar entre nós estivesse finalmente ruindo. Eu sabia que deveria sair dali, que aquilo estava errado, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que queria descobrir até onde aquilo poderia ir. Mas me segurei sorrindo para ele. A tarde ia caindo, o céu começava a mudar de cor, com o laranja do pôr do sol pintando as nuvens. Tudo parecia conspirar para aquele momento. O silêncio entre nós dois era quebrado apenas pelo som do vento e do mar ao longe. O calor daquela tarde parecia ter subido à minha cabeça. Me senti incapaz de lidar com a mistura de emoções que João tinha despertado em mim. Ele, por outro lado, parecia mais calmo, mas seus olhos, aqueles olhos que me desafiavam, estavam me convidando para algo inusitado. João, acho que você deveria... Não consegui terminar. A verdade é que eu não sabia o que dizer. Ele permaneceu em silêncio, apenas esperando, cheio de expectativas. Sabíamos que estávamos prestes a cruzar uma linha que não poderíamos mais voltar. Eu me afastei, entrando na casa, tentando manter a compostura, mas sentia que cada passo que eu dava era mais difícil que o anterior. Ele me seguiu, mas sem pressa, em direção à sala para assistir televisão, como se estivesse me dando tempo para pensar, para refletir sobre o que eu realmente queria, enquanto eu ia para a cozinha fazer minhas obrigações de esposa, e sem saber que naquela noite um desejo nasceria em mim. Dessa vez seria um toque perigoso. Chegada a noite, meu marido Paulo havia chegado muito tarde e cansado. Jantou, conversou pouco com João e foi para sua cama dormir. Depois que todos já estavam dormindo, eu simplesmente não conseguia parar de pensar no que vinha acontecendo. O calor abafado do verão e o barulho suave do vento entrando pelas janelas abertas pareciam intensificar tudo o que eu sentia. Deitada ao lado do meu marido, meus pensamentos estavam longe. Ele dormia profundamente, alheio ao turbilhão que eu vivia por dentro. Minhas mãos suavam enquanto me levantava da cama, tentando ser o mais silenciosa possível. O chão de madeira rangia suavemente sob meus pés, mas eu segui em frente sem olhar para trás. Meus pés me levaram até a porta do quarto de João, como se já soubessem o caminho. A casa estava mergulhada em uma escuridão quase completa, iluminada apenas pela luz pálida da lua que se infiltrava pelas frestas das cortinas. O corredor parecia longo, e cada passo me trazia mais dúvidas, mas também uma vontade que eu já não conseguia controlar. Parei em frente à porta dele, minhas mãos tremendo sobre a maçaneta. E por um momento, pensei em voltar para o meu quarto como se nada disso estivesse acontecendo. Mas quando toquei a maçaneta, o coração acelerado e a respiração curta me deixaram clara uma coisa. Eu não estava mais no controle. Abri a porta devagar, a madeira rangendo de leve. Dentro do quarto, a luz da lua entrava pelas janelas, criando sombras suaves. E para minha grande surpresa, João estava olhando para a tela do seu celular, com a mão na ferramenta. Eu fiquei olhando de longe para que ele não percebesse. Enquanto isso, águas desciam pelas minhas curvas internas. Naquela hora, ele olhou para mim suavemente, me chamando para entrar. Eu não resisti. Fui de encontro à ferramenta dele e pedi para que ele desligasse o telefone e vivesse aquela realidade comigo.
Eu sabia que meu marido não iria acordar de tão cansado que ele estava. E ali permaneci a madrugada inteira, despida e me alegrando na ferramenta de 20 centímetros. Aquele homem jovem cheio de energia não tinha tanta experiência, mas carregava uma força e agilidade que compensava, e eu dava aulas para ele sobre os posicionamentos corretos, e ele caminhava em cada curva presente em mim. Depois de terminarmos, fiquei tremendo as pernas de tanta alegria. No outro dia, bem cedo, meu marido Paulo saiu novamente, e eu repeti aquilo o dia todo. Já cansada, João recebe um telefone à tarde de uma proposta de emprego. Ele atendeu e eles marcaram com ele às 17 horas. Ele desligou o telefone, e então continuei do seu lado na ferramenta, permitindo que ele terminasse com chave de ouro. Ao terminarmos, de tardezinha, perto do horário dele sair, ele se despede dizendo que iria embora dentro de alguns dias, para que ninguém desconfiasse. Me despedi e disse que quando ele quisesse, que a porta estaria aberta para ele.